Boa noite, pessoal, aí do nosso curso popular de Defensoria Pública. É de grande alegria estar com vocês novamente nessa noite, né? Nosso terceiro encontro virtual. Na última aula nós falamos, nas últimas duas aulas, falamos sobre crimes contra a vida, fizemos uma longa digressão, voltamos até nos conceitos de dolo e culpa de parte geral, né? Foi bastante profundo, assim, na medida do possível, claro. E agora a gente vai estar entrando num tema novo da parte especial, que são os crimes contra a administração pública. Um tema que eu gosto, foi meu tema de TCC, eu estudei teoria do domínio do fato aplicado a esses crimes. Então, claro que vou tentar aqui fazer uma coisa dinâmica, que não seja maçante, que a gente possa conversar principalmente sobre os principais crimes, né? Claro que não dá para conversar sobre todos, porque são muitos, né? É extenso esse capítulo do Código Penal. Mas falaremos basicamente hoje sobre peculato, todas as suas formas, suas modalidades. Depois falaremos também sobre crime de concussão. Só copiando minha colinha aqui, porque eu esqueço. Crime de concussão. Falaremos sobre corrupção passiva, ativa e, se der tempo ainda, um pouco de prevaricação. Vamos ver o que nós conseguimos, então. Fique à vontade para poder me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Estou disponível aqui. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Crimes contra a administração pública. Começando pelo peculato, abra aí o Código Penal de vocês. Vamos lá para o artigo 312 do nosso querido Código, ver o que ele fala. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de 2 a 12 anos, né? E o parágrafo primeiro fala lá: aplique-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio. Essa é a digressão de questão do caput, né? Então, agora começar a falar, dentro desse, dado esse primeiro artigo que nós vamos estudar, vamos lá fazer uma introdução geralzinha sobre os crimes contra a administração pública, de uma maneira geral, e também focando já especificamente para o nosso primeiro crime de estudo, que é o peculato. Então, vamos lá, considerações preliminares. Segundo os autores dizem, né, Costa e Silva fala isso também, a administração pública é o conjunto de funções exercidas pelos vários órgãos do Estado, em benefício, em tese, do bem-estar e do desenvolvimento da sociedade. Assim deve ser. Então, a administração pública, no âmbito do direito penal, ela não tem uma abrangência restrita, tal como ela é vista nos outros ramos do direito constitucional, do direito administrativo, que lá só tratam como o exercício de uma das funções vitais no âmbito da divisão dos poderes. Aqui no direito penal nós vamos além disso, nós vamos entender como que funciona os limites legais e quando se ultrapassa esses limites legais se torna crime por parte do agente. Então nós estamos falando só de instituições, de órgãos, de desenho de Estado, como fazem outros ramos do direito, como todo, direito constitucional, direito administrativo. Aqui nós estamos falando dos seus agentes, né? Nessa primeira parte dos seus agentes e como eles devem se portar, como também os particulares devem se portar perante o Estado. Então é algo mais profundo. A objetividade jurídica dos crimes contra a administração pública, qual é ela? É a sua normalidade funcional, né? Esse é o objetivo que se tem com as normas penais, que a administração pública possa seguir a sua normalidade, né? Se quer coibir que fatos não previstos e não lícitos atrapalhem isso, né? Então, atrapalhem a probidade que deve reger a administração pública, a moralidade, a eficácia e a sua incolumidade, né? Sei que são palavras muito bonitas para o contexto brasileiro, mas é o que se deve buscar. Esse é o papel, pelo menos, de plano do direito penal, do direito como um todo. É o nosso papel, né? A Nação Hungria já falava, né, que os crimes funcionais ou de responsabilidade se dividem, então, em próprios e impróprios, né? Impróprios também vocês vão achar na doutrina algumas pessoas que chamam de mistos. Mesma coisa. Então, vamos lá. Quais são os crimes próprios dentro desse contexto? São aqueles que, sem a participação de alguém que possua um dever funcional, né, eles não existiriam. Seria penalmente atípico ou irrelevante. Isso acontece nos casos, quais casos? Quais figuras típicas que são próprias aqui, como exemplo, a gente já pode dar logo de cara. Concussão, na prevaricação,
né? Corrupção passiva, são crimes próprios, né? Vamos lá, para o que diz a prevaricação, por exemplo, que é um tipo rapidinho para a gente poder ver, para poder exemplificar o que estou falando, lá no artigo 319, que fala: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Quem pode deixar de praticar um ato de ofício? Só o funcionário público. Por isso, um crime próprio. Correto? Assim também é a concussão, assim também é a corrupção passiva. E, seguindo essa classificação de Hungria, os crimes impróprios dentro deste contexto são aqueles que estão além da violação do dever funcional em si mesmo. Há um crime comum, né? Esse é o exemplo do peculato, que é o primeiro crime que nós vamos tratar agora. Porque, a rigor, se eu for tentar entender o que é o peculato, né, eu vou acabar encerrando o quê? Uma apropriação indébita. Ele é muito parecido com a apropriação indébita. Claro que, até mais para frente eu vou falar, não é só isso. Peculato não é só uma apropriação indébita qualificada, não é só isso, né? Tem mais coisas. Mas, a rigor, de um modo raso, nós estamos falando aqui do quê? Apropriação indébita. É isso que o peculato nada mais é, né? Sigamos, então. Nessa toada, o Código Penal de 40 divide os crimes contra a administração pública em 3 partes. São elas: os crimes praticados pelos seus próprios integrantes, os funcionários públicos, os servidores públicos, né? A segunda parte, os crimes praticados por particular contra a administração pública, que é o caso, por exemplo, da corrupção ativa, e os crimes contra a administração da justiça. Esses a gente não vai ver com profundidade nesse momento, mas deixe registrado, então, que tem essas 3 partes: crimes praticados pelos integrantes da administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública e crimes contra a administração da justiça. O Código Penal fez essa divisão em 3 grandes partes, o que, em termos didáticos, foi uma coisa boa, né? Inclusive, ele faz essa divisão até mesmo com a corrupção, que é um crime que a doutrina tradicional sempre disse em todo mundo, que um dos seus pressupostos, digamos assim, seria a bilateralidade. Saiu a palavra. Vocês achavam que não ia sair, né? Saiu. Até com esse crime, que realmente há de se ter ali uma bilateralidade, né? Se para alguém para ser corrompido, alguém tem que estar querendo corromper. Vocês concordam comigo? É aquela coisa dos professores, não vou falar chatos, magníficos, de civil, que fica lá no SUD, e esqueci a outra palavra, da obrigação. De civil não lembro, porque o civilista ama latim, essas coisas, e, enfim, a gente é mais legal no direito penal. É tipo isso. Mas até mesmo no crime de corrupção, o nosso código quis ser mais didático e separou. Então, por isso, nós temos a corrupção passiva dentro dos crimes que são praticados pelos integrantes, funcionários e servidores públicos contra a administração pública, e a corrupção ativa está lá no rol dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Didaticamente, fica mais fácil entender, mas temos que também não ser ingênuos, que a ideia de se fazer isso, eu vou falar com mais profundidade à frente, foi justamente possibilitar uma facilidade de punição, né? E assim, mesmo que você não identifique quem foi exatamente o particular que corrompeu, né, que cometeu a corrupção ativa, você ainda poderia ter a chance de identificar o servidor, ou o contrário também, e assim você estaria exercendo essa punibilidade, né, de qualquer modo. Então, assim, não é só didática, não é só porque o nosso legislador quis facilitar a vida de vocês, estudantes, para concurso público, é também uma questão de política criminal. O bem jurídico nos crimes contra a administração pública trata de, aqui nós estamos conversando, trata o quê? Dos crimes funcionais. Então, se protege a administração, como já falei, e o seu próprio interesse, seja ele patrimonial e moral. Não só o patrimonial, mas também o moral, né? Um Estado tem que passar uma imagem boa para a sociedade, para os contribuintes, para as pessoas que o mantêm. Falando agora do peculato mais precisamente, então vou até ler de novo o nosso 312. Apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse, em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Vamos estudar ele com calma. Então, lá, quando falando de peculato, quem pode ser sujeito ativo desse crime? Somente o funcionário público, como eu já falei antes, pois trata-se de um crime próprio. Ou aquele que expressamente esteja equiparado. Isso é importante. Se fala na última aula,
no direito, e sobretudo no direito penal, das chaves para as coisas estão nas palavras, estão nos detalhes das palavras. Então, essa palavra é importante. Quem pode ser sujeito ativo? O funcionário público ou aquele que expressamente é equiparado, seja equiparado, expressamente. Princípio da legalidade, quem que equipara, quem que pode equiparar? Então, a lei, né? Ainda que ela seja depois regulamentada por um outro ato, como o decreto, por exemplo. Vou explicar para sair do mundo da teoria, que pode deixar vocês com dúvida. Isso aqui faz muito sentido, esse detalhe, quando eu penso numa administração pública que a cada dia mais está descentralizada, né? Que você tem concessões de diversos modos, você tem as administrativas da vida aí vão nos ajudar, né? PPP para cá, enfim, parcerias público-privadas para tudo que é canto, né? E aí você tem funcionários ali que podem estar exercendo alguma função que em tese seria pública, mas estão exercendo na condição de um contratado por uma empresa privada, né? Eu vou ter que verificar o que para poder chegar à punição dessa pessoa. Verificar se a lei que concedeu, enfim, está dizendo que os servidores ali, os trabalhadores ali podem ser equiparados, enfim, a regulamentação disso, né? Então, pensem aqui já fazendo um parêntese. Quando eu estou falando de crimes contra a administração pública, é muito importante entender que muitas das normas que regulamentam essas situações aqui do Código Penal também estão no direito administrativo, né? Estão em outras normas que regulam o funcionamento da administração pública, né? Então, você vai estar quase que sempre que lendo o Código Penal, acompanhado da lei específica daquela estatal, da lei específica daquele ente público, de decretos, enfim. Mas quem pode tipificar crime? Somente só a lei penal. Porque a lei penal no sentido amplo, né? Quem disse isso? O princípio da legalidade. Então, por isso aqui está falando. Somente pode ser sujeito ativo o funcionário público ou aquele que expressamente equiparado a este para fins penais. Tratando-se, então, por quê? De crime próprio. A condição especial de funcionário público, ela é uma elementar do crime de peculato. Só que, mesmo assim, ela pode se comunicar ao particular, que eventualmente concorra na condição de coautor ou partícipe. Então, em tese, você pode ter comunicação do particular nesse crime de peculato. Mas aqui é indispensável que esse terceiro, esse particular, essa pessoa que não integra a administração pública, que está só concorrendo para o crime, tenha a consciência da qualidade especial do funcionário público. Ele tem que saber que aquela pessoa que está praticando o crime junto com ele é um funcionário público e por isso tem vantagem ao acesso da coisa. Até porque no peculato aqui do caput nós estamos falando que aquele que tem a posse, né? Por isso a sua proximidade com o crime de apropriação indébita e não com o crime de furto. Porque no furto não existe posse ilícita. Enquanto que na apropriação indébita, para a gente fazer essa comparação, não tem a posse ilícita? A pessoa tem a posse ilícita. Só que depois ela passa a agir como se ela fosse a coisa, sendo que não é. Essa mesma ideia aqui, né? Então, eu vou ter que provar para aquele particular concorrer no mesmo crime que ele sabia que se tratava de funcionário público que tinha a posse daquela coisa. Em razão do cargo. Novamente, posse em razão do cargo. Para o crime de peculato. Do caput, posse em razão do cargo. Tem que ter essa relação de causa e efeito, que eu vou falar até com mais calma daqui a pouco. Eu vou diminuir a velocidade, que eu acho que eu comecei falando bastante rápido, mas foi só para chamar a atenção de vocês, porque senão, na quinta-feira, eu saio todo mundo bem cansado, né, gente? Então, foi para chamar a atenção de vocês. Agora eu vou diminuir o ritmo para que fique mais didático, tá bom? Então, se esse particular não sabe dessa condição, essa condição de funcionário público, não abrange, então, todos os elementos constitutivos do tipo o seu dolo. Logo, o que vai acontecer nesse caso, se ele não sabe? Nós vamos estar diante de um caso de erro de tipo, que afasta a tipicidade dessa conduta peculada. Ele pode até vir responder por apropriação indébita, que é um crime que tem uma pena bem menor, né? Uma pena de 1 ano a 4 anos de reclusão. Enquanto que o peculato, a pena de 2 a 12 anos de reclusão. Uma diferença muito grande, né? Então, por isso que é importante essa informação. Sujeito passivo, como vocês podem imaginar, né? Obviamente, o Estado, né? E as demais entidades de direito público de modo geral.
que estão relacionadas lá no 327, parágrafo 1º do Código Penal. Isso bem foi particular, isso bem que o objeto do peculato foi um bem particular. Nesse caso, nós vamos estar diante de um peculato malservação, né? Peculato malservação. E, nesse caso, o possuidor desse bem, o legítimo dono, também será sujeito passivo do crime. Aí você vai ter uma concorrência entre Estado e particular, né? Isso é bem claro quando eu penso na Receita Federal, quando eu penso na alfândega, por exemplo, de um aeroporto. Já que estamos aí, a maioria, acho que de São Paulo, pensando no aeroporto de Guarulhos. É a pessoa que trabalha na alfândega, e aí ela aproveita da condição de funcionário público ali, de acesso àqueles bens que são presos, apreendidos, e subtrai, vamos pensar aqui, subtrai não é a palavra correta, tá, professor? Apropria-se. Ele se apropria de um MacBook, em homenagem ao meu notebook que está precisando ser trocado. Nesse caso, sujeito passivo, quem é? O Estado, sim, mas também o dono do notebook, que é um particular. Certo? Então, sigamos a nossa toada aqui. Vamos falar agora, superado as considerações preliminares, superados o sujeito ativo e passivo, suas observações, vamos falar sobre os pressupostos do peculato e vamos navegar mais fundo nesse oceano dos crimes do peculato, especialmente propriamente dito. O pressuposto do crime de peculato, do 312, no caput, quando estou falando aqui do caput, tudo isso é do caput, é que tem o quê? Que a posse daquele bem, daquele objeto daquele crime, ela seja lícita. Isto é, que seja legítima. Dinheiro, mesmo que seja dinheiro ou qualquer outro bem imóvel do qual o funcionário público se apropriou. Então, essa posse deve ser lícita. A posse deve preexistir o crime e deve ser exercida pelo agente em nome alheio. Ou seja, quem é esse nome alheio? O poder público. Já que se você não tem essa posse legítima, né? Se você não tiver essa posse legítima, você pode estar deslocando a conduta típica desse peculato que está aqui no caput de 312 para o peculato furto, lá do artigo 312, parágrafo 1º. Né? Isso é importante também, tá, gente? Vamos lá. Vamos aqui fazer uma reflexão. Não basta ser funcionário público. Falando aqui do peculato do caput, que é apropriação propriamente dita. Não basta ser um funcionário público, não basta ele estar trabalhando naquele local onde está aquele bem, aquele objeto que vai ser apropriado. Aquela posse deve ser em razão do cargo. É uma relação de causa e efeito. Então, vamos botar exemplos aqui. O auditor, eu não sei se essa é a realidade dentro da Receita, mas no nosso exemplo vai ser. O auditor da Receita que trabalha no aeroporto, ele tem acesso direto ao computador, a nossa MacBook aqui, que é o nosso exemplo. Ele tem acesso direto em razão do cargo de auditor. Vamos supor que tem um outro servidor público nessa mesma repartição pública, mas que essa outra pessoa seja a técnica administrativa, né, que gerencia ali a parte administrativa dessa alfândega. Então, ela não é auditora. O trabalho dela não é o de estar em contato com os bens, correto? O trabalho dela é meramente fazer a parte administrativa. Nesse meu exemplo, se ela vem a se apropriar do bem computador, MacBook, que foi o meu exemplo, eu não estou falando do peculato do caput, que é a apropriação propriamente dita. Por quê? Por que eu não estou falando do peculato do caput? Porque aqui no caput da apropriação propriamente dita, nós estamos falando de uma relação de causa e efeito entre o cargo que eu exerço e a minha posse daquele bem. Então, essa senhora que trabalha como técnica administrativa, ela vai incidir, talvez, lá no nosso crime de peculato furto, que está no 312, parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º, exatamente, isso aí. Também está no 312, mas o parágrafo 1º. E aí, é uma outra adequação típica, correto? Vocês conseguiram compreender isso? Né? Peculato furto diferente de peculato apropriação, propriamente dito. Sigamos, então. Essa posse que é mencionada no 302 caput deve ser entendida em sentido amplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela abrange, inclusive, a simples detenção e até o poder de disposição direta da coisa. Então, esse auditor fiscal ele pode, em tese, se dispor daquela coisa. Ele pode ter detenção para com ele.
Então, tudo isso está abrangido. Só que ele vai incorrer no crime quando? Quando ele retira do âmbito da administração pública. Quando ele pega, por exemplo, um computador que está lá e resolve que vai levar para casa, porque ele está precisando de um, assim, como eu estou, vou ficar lá um mês emprestado enquanto o meu novo, arrumo o meu, ou compro um novo, eu vou ficar aqui emprestado usando para mim. Não pode, não pode. Ainda que ele tenha essa posse ilícita, podendo ter detenção, ele pode ter no local de trabalho, ele não pode ter saindo do local de trabalho, né? Correto? Para outros autores, uma corrente grande da doutrina diz também que essa disponibilidade abrangeria, inclusive, a disponibilidade jurídica, que consiste na disponibilidade factuada legalmente do agente pelo cargo que desempenha sem detenção material. Tá? Então, mesmo a disponibilidade jurídica, a possibilidade de se dispor juridicamente, não necessariamente materialmente, não a capacidade de chegar aqui, vamos lá, vamos botar isso em tradução, porque quando eu falo só assim fica muito vago. Vocês entenderam? A posse material é muito fácil. O computador está aqui, eu vou tirar ele daqui, ele vai para outro lugar. Disponibilidade jurídica é quando, por exemplo, aquele auditor tem o poder de assinar um leilão. Vocês sabem que a Receita faz leilão, né? Das coisas que são apreendidas, depois que passa um tempo que não conseguiu o dono recuperar, vai para leilão. E vamos no nosso exemplo pensar que aquele auditor responsável por aquele leilão, muito espertamente, coloca para leilão no horário específico que ele sabe que ele vai poder estar ali para poder comprar também. Nem que não seja ele que compra, propriamente dito, uma outra pessoa, mas em nome dele, né, comprando por ele. E aí ele é a primeira pessoa a dar o lance no valor mais baixo, fora de mercado, enfim, no horário que ninguém está vendo, né? Vocês entenderam? É uma disponibilidade jurídica. Ele não pegou o computador fisicamente, tirou de uma sala e botou na outra, mas ainda assim ele se apropriou de uma outra via, correto? Né? Além de ter outras questões aí nesse meu exemplo, teriam outros problemas administrativos também, sanções administrativas, mas aí não entra no nosso caso aqui, que nós estamos estudando a parte penal. Um dos autores que concorda com isso que eu estou falando da disponibilidade jurídica, jurídica do bem, é o César Roberto, né? Então é importante vocês pontuarem. Isso tá, eu acho que assim, quase que toda a doutrina hoje diz isso. Então vocês podem ir tranquilo para a prova com essa informação que tá tudo bem, tá? A existência da posse prévia por si só é suficiente, como eu já disse para vocês antes. É necessário que esta posse lista previamente advenha do cargo exercido pelo funcionário público. Então, é o exemplo que eu já dei lá. Né? Não basta eu trabalhar naquela repartição pública e por isso eu sei que tem um computador lá. Não, eu tenho que ter posse daquele computador em razão do meu cargo. Uma relação de cargo e efeito, de causa e de efeito. Uma relação entre o cargo e a posse da coisa. Então, não é a mera confiança. Né? Não é a mera confiança, correto? Vamos lá, então, só encontrar aqui que eu me perdi no papel. Então, essa entrega da coisa, né, na alfândega, a entrega da coisa para o poder daquele funcionário público que depois venha a cometer crime, ela deve ser feita em decorrência da sua competência ou atribuição funcional. Então, não é uma questão de confiança. Por exemplo, eu trabalhei já em órgão público. Acontecia de vez em quando eu deixar alguns bens meus lá. Não grandes bens, mas, por exemplo, computador, às vezes, um livro, né? A gente sabe que a gente gosta de livros às vezes valem muito mais do que outra coisa. Mas a minha relação de uma coisa desse tipo é uma relação de confiança. Aí eu posso até estar incorrendo em algum outro crime, a pessoa que apropria-se daquele meu bem, daquele meu computador que eu deixei lá onde eu trabalhava, pode incorrer em outro crime, mas não aqui no peculato. Correto? Porque não é uma questão de confiança, de que o funcionário público tem posse daquele objeto por uma questão de confiança. Ele tem posse daquele objeto por conta do cargo que ele ocupa. Sigamos, então. Já falei bastante da alfândega. Adequação típica do crime de peculato. Então, no peculato, no Código Penal, está previsto das seguintes maneiras. São as seguintes figuras típicas. Peculato, apropriação, que é esse que eu já falei exaustivamente no caput de 312, né? Peculato, aliás, peculato e apropriação é a primeira parte do caput, tá? Lá, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Essa primeira parte do caput 312, estamos falando de peculato
apropriação. Parte final. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Essa segunda parte, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, estou falando de peculato desvio. É como se fosse uma segunda figura típica. É como se fosse não. É uma segunda figura típica. Não é como se fosse não. Tá bom? E terceira figura típica. Peculato furto. Já até falei aqui. Já dei exemplo do 312 também no parágrafo primeiro. E por último, quarta e última, peculato culposo do parágrafo 2º. Correto? Parágrafo 2º do artigo 312. Vamos lá. Já falei bastante de apropriação. Vamos lá falar do peculato de desvio. Então, é a segunda parte do caput. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O verbo nuclear aqui dessa figura típica, qual é? É o desviar. Né? Qual é o significado que tem esse núcleo do tipo para a gente? Qual que é o significado que a lei quis dar para ele? É o de alterar o destino natural do objeto material ou dar-lhe um outro encaminhamento, ou em outros termos, o funcionário público dá ao objeto material uma aplicação diversa da que lhe foi determinada, seja em benefício dele mesmo ou de uma outra pessoa. Então, hoje estou pegando no pé do pessoal da Receita Federal. Não fiquem chateados comigo, mas é porque quase tudo que eu penso em peculato é o exemplo que eu penso. Gente, gosto muito da Receita, tá bom? Não fiquem tristes comigo. Mas vamos supor que no nosso auditor, querido amado, ele pegou esse computador lá para... ele deveria ter encaminhado para uma outra regional. Então, vamos lá. Estamos no aeroporto de Guarulhos. Vamos supor que ele tinha que mandar para outra delegacia da Polícia Federal. Resolveu lá, no meu exemplo aqui, no campus que eu estou inventando agora, então me perdoem pela demora de formular. Ele resolve encaminhar aquele computador da alfândega onde ele está, em Guarulhos, para uma delegacia em São Paulo. E dá outra destinação lá em São Paulo. Continuou no âmbito da administração pública. Só que o fim que aquele objeto deveria ter, qual que era? Era de esperar o contribuinte tentar resgatar, né? Depois de um tempo, se o contribuinte não resgata, então leilão, né? E o dinheiro voltando para a União. E a União, sim, dar destinação para o dinheiro, né? Proveito daquele objeto leiloado. Mas ele não. Ele, muito altruísta, quis passar para outra delegacia, né? Aí vamos supor que lá na outra delegacia, o delegado falou, opa, esse computador não era para estar aqui. Agora tá, vamos usar ele para mim mesmo. Vou botar ele no meu trabalho, né? Vou levar ele para casa. Meus filhos vão brincar nele. Pandemia, tá precisando de mais um computador para ter aula online. Enfim, essas coisas todas. Pode até não ter saído do objeto do âmbito da administração pública, mas ele foi desviado, né? Ele foi desviado. E se perdeu nessa história, que ninguém vai saber onde que ele está. Então, nesse caso, eu estou falando que de desvio, um peculato de desvio. Tanto é que os doutrinadores dizem que o desvio pode consistir no uso irregular da coisa pública. Então, pode até não ser perdido, mas só o fato de estar usando irregularmente, então vamos trocar nosso exemplo, o computador já cansou a cabeça de vocês. Vamos pensar no exemplo de uma máquina daquelas que, infelizmente, a gente vê na Amazônia sendo apreendidas aí, colocado fogo, enfim, desmatando lá a floresta. Vamos supor que um pecuarista, né, um funcionário público também é pecuarista, depois, aí agora não estou falando mais de receita, estou falando do cara do IBAMA que vai lá fazer os autos. E ele também é pecuarista, e aí ele acha lá uma retroescavadeira legal, que ele tem que tirar de lá, obviamente, porque está, né, como que fala? Atacando o meio ambiente, está desmatando. E aí ele resolve dar um outro uso para essa coisa. O uso nas suas coisas próprias, né? Na fazenda que ele tem. Também estamos aqui desviando a finalidade. Nesse caso, ele estaria fazendo as duas coisas até. Mas enfim, vocês entenderam que a ideia quer dizer é o uso irregular. Essa que é a ideia da segunda parte do 312. Muito importante também. Diferente do que se pensa quando eu estou falando de crimes patrimoniais, aqui no peculato de desvio,
O proveito pode ser de qualquer natureza, patrimonial, moral, funcional. Então, os exemplos que eu dei, por exemplo, da pessoa aqui, do computador, voltando na receita, que foi de um delegado para outro, de outra delegacia, e ele usou nos atributos do trabalho dele mesmo, ele usou aquele computador para trabalho, só que, assim, não era para ele fazer isso, era para ele dar, era para o primeiro delegado ter dado a destinação certa, e não deu. Vejam que isso está abarcado, tá? Por isso que eu dei o exemplo para vocês dessa questão que não saiu da administração pública, estava na delegacia, foi para outra, e ele até usou, pode até ter usado no trabalho, nos próprios dia a dia da delegacia, mas não era esse o fim, então estão falando de peculato, desvio, tá bom? E olha só, aplica-se a mesma pena, né? Essa mesma pena. Então a pena é alta, é de 2 a 12 anos. A pena base é baixa, 2 anos, mas a pena alta é de 12 anos. A pena máxima de 12 anos é uma pena alta. Então, o dia que vocês vão passar no concurso público, né? E, por favor, não leve o computador para trabalhar em outro lugar, tá bom? Peculato, furto. Vamos lá para o parágrafo 1º do artigo 312. O parágrafo 1º fala lá: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo aposto o dinheiro, o valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade de que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Veja, qual que é a diferença aqui? O comecinho, quando ele fala embora, então aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, seja o que for. Então, aqui, diferente da figura do caput, do peculado de apropriação, que é muito parecido com a apropriação indébita, lá eu tinha posse lícita, em razão do cargo. Aqui, eu passo a não ter essa posse lícita. Eu não tenho essa posse por conta do meu cargo. O que eu tenho é facilidade de acesso. Então, é o exemplo que eu dei da Receita Federal. O auditor fiscal, no meu exemplo, ele tem facilidade de acesso de posse da coisa porque ele tem contato direto com os bens. Faz parte do trabalho dele. Enquanto que a senhora ou servidora que trabalha no setor administrativo de uma delegacia, o trabalho dela é administrativo. Ela tem que tomar cuidado de pessoal, enfim, de pagamento. Não tem que tomar cuidado de bens, né? Só que mesmo assim, o fato dela estar ali no dia a dia da administração pública, no interior da administração pública, isso facilita com que ela possa chegar àquele bem e apropriar-se dele de modo mais fácil, né? O que você tem aqui é crime e é peculato furto por conta da facilidade de acesso. Aqui, por isso que não entraria nessa figura que eu estou explicando aqui da senhorinha que foi lá e pegou a gerente administrativa, a técnica administrativa foi lá e pegou bem, a gente não pode falar de furto, a gente não pode falar de apropriação, a gente não pode falar nem mesmo em regra, né? De roubo, né? Nós temos que falar de peculato furto, porque o que facilitou ela trazer para ela a posse de algo que não é dela é o fato da sua função pública. Estar no dia a dia da administração pública, conhecer o dia a dia da administração pública. Exemplo fácil para isso, eu trabalhei no banco uma época, e nós trabalhei na Caixa Federal, e nós tínhamos que ter acesso, eu especialmente tinha que entrar muitas vezes no mesmo dia, na área do tesoureiro, né? Vejam, eu não era tesoureiro, né? Mas só que eu sabia a senha eletrônica que nós tínhamos para entrar na sala, né? E aquela sala, a última sala antes do cofre. Claro que eu não tinha a senha do cofre, mas eu tinha a senha da última sala antes do cofre. Por quê? Porque todos os dias eu tinha que passar por lá. Mas a minha função não era mexer com dinheiro propriamente dito na agência. Mas se eu vou lá e me aproprio como já acontecia muitas vezes, eu entrava na agência, entrava na sala da tesoureira, ela estava contando dinheiro para botar nas máquinas de caixa eletrônica. E tinha aqueles baldes, pensem em baldes, gente, baldes mesmo, nesse sentido da palavra, com massas de notas de 50, de 100, enfim, uma coisa assim cinematográfica. Pense vocês, se eu um dia, aproveitando do fato que eu tinha senha, né, podia entrar lá a todo momento, e ela não estando lá na sala, naturalmente eu pegasse aquele bolinho de nota de 50 de valor de 5 mil reais. Vejam, eu estaria falando de furto? Não seria furto de um 55, seria um peculato furto. Até porque ali eu estava equiparado a um funcionário público.
Tá bom, gente? Vamos lá, então. Ah, essa facilidade é qualquer circunstância de fato propícia à prática do crime. Então, qualquer uma, não só a de ingresso. É qualquer circunstância fática. Só o fato de um funcionário público que sabe de toda a rotina de um lugar, por exemplo, já poderia ajudar a incidir nessa figura. Ainda que ele, propriamente dito, então vamos supor lá na agência, vamos supor que eu não tivesse a senha. Mas mesmo sem saber a senha, eu sabia onde ficava o cofre, né? Eu sabia os meandros, digamos assim. Não vou contar aqui em rede nacional, porque não pode. É, depois a Cássia vai falar que fui eu. Vamos lá. Peculato culposo. Peculato culposo, a figura lá do parágrafo 2º do artigo 312. No caso, é o funcionário que é negligente. Vamos ler lá, então. Parágrafo 2º do 312. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Aqui não é ele que pratica o crime, é um terceiro que pratica o crime. Ele concorreu culposamente apenas. Vamos supor que no meu exemplo de vida aqui, no meu relato de vida, a tesoureira não pudesse, por dever funcional, permitir o meu acesso na sala. A sala da tesouraria, se ela não pudesse. Até acho que ela podia, no caso, porque eu fazia. Mas eu sei porque ela não podia. E mesmo assim, ela deixava que eu fosse, porque eu trabalhava lá um tempo. E ela passou a confiar em mim, né? Esse é um problema. O particular pode ter passado a confiar em mim, mas a administração pública não, né? Ela não podia ter passado para mim o acesso daquele lugar. E ela fez isso. Então, isso ela está sendo o quê? Negligente. Ela não teve um cuidado que ela deveria ter, correto? Vejam, gente, também aqui, como em tudo, quando a gente fez aquele Remember, na última aula sobre crimes culposos, dolosos, e falamos um tempão sobre isso, essa culpa tem que estar cabalmente demonstrada, tá? Não é uma coisa simples. Vou dar um exemplo para vocês também na minha realidade bancária. A senha do cofre, ela muda todos os dias. Eu não sei se isso é em todos os bancos, e nem se continua sendo assim. Mas onde eu trabalhava era assim, ela mudava todos os dias. E ela chegava onde, essa senha nova? Chegava no computador. Ela chegava na tela do computador. Todo dia tinha que fazer a solicitação, levava um tempo, por segurança, acho que levava ali 1 hora, mais ou menos, do seu pedido, entre o pedido e a liberação. E quando saía a senha, saía no computador. Né? Na agência que eu trabalhava, tinha uma tesoureira só, que era responsável por abastecer caixa, por fazer tudo da parte de tesouraria. Muitas vezes acontecia dela estar lá no caixa eletrônico, e como demora esse procedimento, eu entrava na sala às vezes e estava lá a senha na tela do computador do cofre, que muda todos os dias. Veja, ela fazia isso porque ela tinha confiança, mas ela, em tese, não poderia estar fazendo isso, né? Se ela pediu, ela sabia que o procedimento era assim, ela tinha que esperar, correto? Correto, porque ela sabia que ia aparecer no computador, né? Então tinha que esperar. Lógico, e no banco tem sistema de câmera, enfim, mas isso não entra no mérito, que quer dizer para vocês o quê? Que ela ali estava claramente numa conduta culposa. Se desaparecesse algum dinheiro daquele montante, ela concorreria ali para o crime na forma do parágrafo 2º do artigo 312. Né? Isso parece bastante claro. Sigamos, gente, sigamos que tem muita coisa aí. Peculato mediante erro de outro. Então, lá, artigo 313 do Código Penal. É só para encerrar aqui rapidinho, antes de eu ler o 313, alguém que ficou com alguma dúvida no 312? Ficou claro? Beleza. Estou falando muito rápido? Não? Então tá bom. É que às vezes eu me empolgo aqui e depois que eu peguei confiança, então é, é terrível. É melhor não ter dado confiança, tá, gente? Vamos lá para 313, então. Vamos lá, pessoal. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por um erro de uma outra pessoa. Então não é só dinheiro, qualquer outra coisa útil e que no exercício do cargo, então, não é o funcionário público sempre na vida dele, é no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, pense vocês que voltando para a nossa realidade de Receita Federal, o auditor passou o controle
deu a chave de um carro apreendido, né? Um carro não é um bom exemplo, não, né? Tem que voltar para o computador mesmo. Estou sem criatividade hoje. Passou o computador para um outro funcionário cuidar. Vamos supor que fazer a embalagem. Olha, consegui ter um exemplo agora. A embalagem. Porque também eu quero pensar, eu quero acreditar que quando a Receita apreende algum item na alfândega do aeroporto, seja de onde for, ela não deixa jogado em qualquer lugar. Claro que não. Ela tem diligência, ela embala, ela coloca plástico bolha e fica tudo lá muito bem guardado para o contribuinte para o dia que ele resolver buscar, ou se ele não resolver buscar, para que não desvalorize na venda, porque isso é muito importante para a União. E vamos supor que, nesse meu exemplo da embalagem, o auditor, coitado, achando que a Brena era essa pessoa responsável, passou para ela essa incumbência, né, essa grande incumbência de zelar pelo patrimônio dos particulares. E ela, não era a função da Brena, a Brena era outra coisa, né? A Brena era vamos supor, a técnica administrativa do lugar. Nada a ver com a embalagem. Outro setor, né? Outro setor. Brena muito espertamente precisando de um novo computador, que quem não está precisando de um MacBook? Todo mundo sempre está, né? E aí ela vai lá e surrupia, né? Se apropria, melhor o meu termo correto, desse computador. Não estamos claramente no peculato mediante erro de outra pessoa? Que, querendo ou não, esse auditor não foi diligente também no máximo, né? Ele deveria ter prestado atenção que a Brena não era a pessoa responsável para isso, né? Ele não prestou. E a Brena se aproveitou da situação. Então, o pressuposto desse crime aqui, do 313, é o erro da pessoa que deveria ter, não passado para a Brena, passado para a pessoa responsável pela embalagem, mas passou e aí ela se apropriou daquela coisa. Então, vamos lá, só me organizando aqui. Vamos lá. No 312, qual que era o pressuposto? O pressuposto era posse ilícita, né? Legítima de outra coisa. Então, como era a apropriação? Da qual o funcionário público apropria-se indevidamente. Ou seja, no crime de peculato, em regra, a posse deve persistir. No entanto, no 313, a situação é diferente. Na medida que o sujeito ativo ele não dispõe previamente dessa posse do dinheiro ou da utilidade de que se apropria. Ao contrário, veio à mão daquela pessoa por erro de terceiro. Então, a Brena, no meu exemplo, ela não era responsável por aquele computador. Né? Não é em razão do cargo dela de técnica administrativa que ela tinha acesso àquele computador. Ela teve acesso mediante o erro de uma terceira pessoa que errou. Né? E que errou, sei lá, podia ser nomes parecidos, enfim. E errou e passou para a Brena, coitado. E a Brena só se aproveitou dessa oportunidade para se apropriar. Brena, não fique triste comigo por usar nome dos alunos. Isso é uma péssima maneira. Eu juro que eu vou parar com isso um dia. Ou, não sei, vou tentar. Eu fiquei com dúvida nesse artigo. Pode perguntar. Quem vai responder pelo crime, então? A quem ficou incumbida a responsabilidade ou eu que, no caso, peguei o computador? Você que pegou o computador vai responder por 313. No máximo, a pessoa que entregou... E a pessoa que entregou? No máximo, poderia ser o peculato culposo. Né? Ah, certo. Mas aí teria que demonstrar essa culpa cabalmente, né? Certo. Não... Porque, por exemplo, não sei se vocês já trabalharam em administração pública. Agora falando sério, sem brincadeira. Né? Sem minhas piadas, sem graça. Mas eu trabalhei também na Procuradoria-Geral do Estado, lá do Rio. E nós tínhamos um sistema de passar os processos eletrônico, né? Então, assim, no sistema ficava processo Y foi para o Luiz Felipe, processo X foi para o Everton, processo Z foi para a Jéssica. Vamos supor que não fossem processos, que fossem esses bens da Receita. Então, a Jéssica é responsável pela embalagem dos computadores, o Everton do livro, e você, a gente trocou essa função agora, você foi promovido. Você é responsável você é responsável pela embalagem dos celulares. Então, são 3 responsabilidades diferentes. E aí acontecia, por exemplo, lá na... Que promoção! Tava melhor que o administrativo, né? Enfim, vamos supor que nesse sistema de rodízio, né, interno da coisa, porque a coisa se movimenta ali dentro da repartição pública.
errou. Ao invés de mandar para a Jéssica, que era responsável pela embalagem dos computadores, mandou para você, entendeu? Mas, na minha opinião, isso nem cabe por quadro culposo, por exemplo, porque eu acho isso um erro tão que pode acontecer tanto, né? Que, para mim, isso é atípica, né? Então, o que quero dizer com isso? O Everton não concordou? Não foi isso, não, só mexer a cabeça. Ah, tá. Achei que você fez assim, nossa, não concordou com o que eu tô falando. Tudo bem. Para mim, nesse exemplo, por exemplo, que eu só errei no sistema, essa conduta da pessoa que errou no sistema ela é atípica. Porque, né, você pode, qualquer um de nós está sujeito a acontecer isso. Isso acontece diariamente na realidade da administração pública. Agora, se é uma coisa bem mais séria, né? Vamos supor que fosse um carro, um bem de muito valor, e aí ele foi lá e entregou a chave para a pessoa errada, diretamente, né? Pensa nessa situação de vocês, acabou de apreender na rodovia federal, por exemplo, na Presidente Dutra, que é uma rodovia federal, acabou de apreender. Poxa, você tem que ter um cuidado maior com isso, né? Você encontrou um carro com dinheiro dentro, com bens dentro, você não pode entregar isso para qualquer pessoa, né? Mas é claro que, gente, na teoria, eu posso ver duas condutas típicas. Na prática, vai ser difícil provar que aquela culpa não foi assim, algo que não se dá nem para ter punição. Na prática, vai acabar se punindo só quem quis sair como esperto, no caso. Então, só quem incuspiu, fez a conduta ali do 313, né? Praticou a conduta do 313. Mas, dogmaticamente falando, em regra, você poderia, sim, vislumbrar um peculato culposo daquele servidor que não foi diligente, tá? Mas, assim, eu acho muito difícil disso acontecer na prática, mas às vezes em que esse erro vai acontecer, vai ser como no exemplo que eu expliquei agora, um erro sistêmico, né? Super comum de acontecer, e isso não é crime, né? Entendeu? Ficou confuso. Entendeu? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida sobre peculato? Não, né? Então vamos seguir para o próximo, que a gente está quase uma hora no peculato. Concussão. Artigo 316 do Código Penal. Vou ler aqui, a gente vai esmiuçar ele. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem indevida, pena de 2 a 8 anos. Então, gente, qual que é a palavra-chave dessa figura, desse tipo penal, dessa explicação? Exigir. Exigir. Isso vocês vão guardar para sempre na vida de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. Pensou em concussão, para que você não confunda com corrupção passiva, para que você não confunda com corrupção passiva. Você vai lembrar da palavrinha exigir, tá? Porque, vamos lá, só para vocês entenderem a diferenciação. Depois eu vou mais a fundo. Vamos ler o 317, que é da corrupção passiva. Fala lá. Professor. Solicitar. Desculpa, quem falou? Eu, Everton. Só uma coisinha. Pode falar. A pena desse crime mudou, né? Ela de 2 a 12. Poxa, meu código então tá desatualizado, né? Esse detalhe. Deixa eu mudar aqui, o Everton. Vou até mudar. Tá vendo, gente, como que a vida é? Obrigado, Everton. Imagina. Não sabia, passou despercebida a mudança de pena, mas enfim. Tornou mais grave, então, ainda. Mas a ideia aqui, palavra que vocês não podem esquecer nunca na vida de vocês quando for falar de concussão. Vocês não podem esquecer exigir. Exigir. Por quê? Comparemos lá com o artigo 317 da corrupção passiva. Fala lá, no 317 agora. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou diretamente, ainda fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Quase tudo igual. O que mudou? Núcleo do tipo. Verbo núcleo do tipo. Quanto que aqui, na concussão, eu tenho exigir para si ou para outra. Então, exigir, núcleo. Na corrupção passiva, eu tenho solicitar ou receber. Dois outros núcleos que são diversos. Exigir está ligado com a ideia de extorsão.
na verdade, nada mais é aqui do que uma forma de extorsão, só que do funcionário público, em razão da sua função, para com o particular. Vocês conseguiram pegar isso? Então é isso. Então, vocês nunca mais vão esquecer agora. Ouviu a palavra exigir, vocês vão colocar que estamos diante do crime de concussão. Então vamos lá. Por que eu falei isso? Porque se você fosse dar o histórico desse crime, desse tipo penal, desde sempre, desde da Idade Média, né, há essa confusão com a corrupção, como se fossem a mesma coisa, e não são, né? Porque um está falando de uma coisa mais próxima da extorsão. Aqui tem até passa além só da vantagem patrimonial, né? Eu tenho uma questão quase que uma ameaça mesmo, né? Não queria usar essa palavra, mas é nesse sentido que nós estamos falando, né? Enquanto que a corrupção, diferentemente, de modo diverso, ela resulta da espontaneidade do interessado. Então, o particular que quer corromper o funcionário público, ele age de modo espontâneo. É porque ele quer isso na corrupção ativa, tá? Porque, lembre-se, ativo e passivo. Passivo, funcionário público, ativo particular. Lá na corrupção ativa, o particular, ele oferece o dinheiro para a pessoa, para o funcionário público, de modo espontâneo. Ainda que esse funcionário público ele tenha, por exemplo, solicitado, porque aqui a 317 fala que pode também ter solicitado para poder configurar, correto? Ainda assim, o particular faz de modo espontâneo, sem esse tom de ameaça, né? Sem esse tom de ameaça. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão lembrar, com certeza. Quando teve aquele áudio vazado do Joesley, do Temer, que é aquela frase famosa, tem que manter isso, quando eles estão falando do Cunha lá na conversa, e o Joesley fala de um valor, eu não tenho certeza se era o Cunha agora, não quero ser injusto com o Eduardo Cunha, se era o Cunha ou se era outra pessoa, mas enfim, o Temer fala, tem que manter isso. Passou despercebido, né? Na época, muita gente falando de corrupção, né? Acho que até a denúncia do MP foi nesse sentido. Na minha opinião, está errado. Quando ele fala tem que manter isso, tem um tom de ameaça, né? Olha, você tem que fazer isso, porque se você não mantiver isso aí, você vai ter problema, entendeu? É nesse sentido. Talvez, dogmaticamente falando, tecnicamente, o mais correto seria a tipificação da concussão, né? Figura típica, se fosse provado, né? Claro, figura típica, tudo mais, mas para a concussão. Até vi hoje, se não me engano, que esse caso, especialmente, parece que ele não foi condenado, ele foi absolvido, né? Por falta de provas. Mas, na época, causou um rebuliço na política, isso afetou o governo até o seu final, né? Mas, enfim, e na época esse detalhe técnico passou despercebido. Alguém quer falar? Alguém liga o microfone aí? Não? Então tá bom. Sigamos, então, gente. Me perdi aqui. Então, aqui, por que eu estou falando que tem essa questão intrínseca também de um pouco de ameaça? Porque quando eu falo do bem jurídico que a concussão protege, né, que é proteger, eu estou indo para além do patrimônio particular. Tem até uma ideia de proteção da própria liberdade individual, né? A própria liberdade individual. Embora, é claro, essa liberdade individual, ela está no plano secundário, tá? Porque se ela estivesse no primário, eu estaria falando de crimes contra a pessoa, extorsão, tá? Questão do patrimônio, enfim. Plano secundário, mas ela está ali presente, e é isso que faz com que não seja a mesma coisa que corrupção. Então, o elemento material do crime de concussão consiste no quê? Consiste na exigência da vantagem indevida, a exigência da vontade indevida, né? Pode ser para o funcionário, ou até mesmo para o terceiro, mediante um ato que é de imposição, que é o exigir. É um ato impositivo. Isso já bati bastante com vocês. Mas só para poder fechar. Exigir não se confunde com solicitar, que é o que acontece na corrupção passiva. São coisas distintas, tá? Pois quando você está falando de exigir, há então uma imposição. Como eu falei, essa exigência ela deve expressar quase que uma forma de violência. Então, você pode falar assim, mas tem que manter isso, que foi a frase lá do caso,
não chega a ser tão violento assim. Será? Né? Será se não? Discutível, né? Vamos discutir. Acho que cabe mais discussão, mas ainda acho que tecnicamente estaria melhor no crime de concussão. Enfim. Outra coisa que é importante, né? Essa vantagem de vida, ela pode ser direta ou indireta. Então, direta é quando o sujeito ativamente chega para a pessoa e fala que ela tem que pagar tal tanto de propina, senão não vai acontecer. Vai acontecer essa outra coisa. Ou pode ser indireta, quando o sujeito vai se dar interposta à pessoa ou a faz de forma tácita, né? Que é o exemplo do Temer. Para mim, foi de uma forma indireta, né? E, gente, na maioria dos casos, ela vai acontecer de forma indireta, né? Na maioria dos casos. Quando você for ver no plano fático mesmo a ocorrência do crime de concussão, ninguém vai chegar colocando, né, abre aspas, uma arma na sua cabeça. Está ali implícito, né? Como para mim foi no caso do Temer. Até por conta disso, da maioria dos casos acontecer isso, ser dessa forma indireta, tácita, eu acho que no caso do Temer deveria ter sido olhado para esse detalhe técnico. Trata-se de um crime formal, então a sua consumação não depende da ocorrência do resultado, né? Não depende do resultado, verificando-se com a simples exigência da vantagem devida. Então, se o Adílio está sendo algum funcionário público está tentando cometer contra ele esse crime, tentando exigir dele uma prestação indevida, e ele denuncia, a partir do momento que o funcionário público exigiu dele, o crime já se consumou, ainda que o Adílio tenha feito a denúncia, enfim, não tenha se consumado, ele não tenha pago uma vantagem devida para aquele funcionário público. E essa vantagem devida, para uma parte da doutrina, a maioria, ela pode ser... a doutrina e a jurisprudência majoritária tem dito que essa vantagem devida deve ser econômico-patrimonial. Aqui tem esse entendimento ainda tradicional de que tem que ser econômico-patrimonial. Tem outros autores que dizem que não. César Roberto é um que diz que pode ser também de qualquer outra natureza, não necessariamente só econômico-material. Essa vantagem indevida poderia ser de outra natureza. Mas doutrina e jurisprudência, então, que vocês vão colocar na prova de vocês, tem sustentado a necessidade de que se trate de uma vantagem de natureza econômica e patrimonial. Tá? Vamos lá para o parágrafo primeiro, que é a figura do excesso de exação. Tá? Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, sabe ou deveria saber indevido, ou quando o indevido emprega na cobrança meios vexatórios ou gravosos. Aqui é o funcionário público que extrapola, né, os limites do seu trabalho, né, que se veste quase de um caráter policial, né, para poder fazer uma cobrança. Ele não pode fazer isso, né? Novamente, a proximidade com a ideia de extorsão. Tanto é que quando ele fala de meio vexatório, gravoso, enfim, muito próximo da ideia de extorsão. E isso não pode ocorrer sem incorrer. Vai incorrer aqui nessa figura do parágrafo 1º do artigo 316, com pena também de 13 a 12 anos, como já me corrigiu o Everton. Deixa eu ver se falamos sobre tudo. Eu acho que sim. A gente tem alguma dúvida sobre concussão? Não? Então vamos lá para a corrupção passiva. Artigo 317 do nosso querido Código Penal, que eu já até li, mas agora vamos com mais atenção a ele. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mais em razão dela, uma vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, aqui é o funcionário público que solicita para si, para outrem, né, uma vantagem devida em razão da sua função, né, que é o crime clássico de corrupção. Então, a nota importante eu já fiz no começo, que foi essa separação, embora que, claro que é um crime no plano teórico, né, melhor no plano fático, nós estamos, quando falamos de corrupção, você está falando de algo que é bilateral, tem que ter alguém que está pagando aquela vantagem devida, né, aquele valor indevido, e tem que ter alguém que está recebendo. Mas nosso código separou para poder facilitar a punibilidade desses dois agentes. Aqui, no 317, estou falando do funcionário público.
correto? Aqui, o sujeito ativo pode ser, somente pode ser funcionário público. Nós estamos falando também de um crime próprio, assim como era lá o peculato, tá? É necessário que seja funcionário público. Enquanto que na corrupção ativa, pode ser qualquer outra pessoa. Então, tem uma diferença clara, vocês já sabem disso, mas só para deixar aqui pontuado. Então, a corrupção passiva, ela consiste em solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida para si ou para outrem, em razão da sua função pública, exercida pelo agente, mesmo que fora dela ou antes de assumi-la, mas, de qualquer forma, em razão da mesma. Então, é necessário que qualquer dessas condutas, qual seja, solicitar, receber ou aceitar, implícita ou explícita, sejam motivadas pela função pública que o agente exerce ou ainda exercerá no futuro, né? Se não tiver essa função, e se não houver uma relação de causalidade entre a função, normalmente causa e efeito, como é também no peculato, entre o fato imputado, não pode se falar de corrupção passiva. Então tem que ter uma relação, tá? Há de se ter uma relação para poder configurar aqui a corrupção. Senão nós estamos falando de outro crime. Se não tiver essa relação, é outro crime. Vamos lá. Solicitar. Então, para cada um dos núcleos do tipo. Solicitar é o pedir para si ou para outro. E nessa modalidade, é desnecessária a prática de qualquer ato pela outra parte, né? Pelo particular. Mesmo que o particular não chegue a pagar, por exemplo, a propina, vamos supor R$1 milhão, que ele não chegue a pagar, só o fato do funcionário público ter solicitado para com que ele incorra no 317. Correto? O funcionário público. E o receber, claramente, mesmo que a iniciativa, nesse caso aqui do receber, ele não solicitou, ele só recebeu, né? A iniciativa veio do particular. Mesmo assim, o funcionário público vai incorrer no crime de corrupção passiva por ter recebido aqueles valores que ele não deveria ter recebido. E o aceitar, aqui no aceitar, quando o 317 fala de aceitar, não depende que o funcionário público tenha efetivamente recebido aquela vantagem devida, só pode ele ter aceitado, né? Obviamente, você tem que ter prova disso. Não basta você só falar que o funcionário público ele aceitou vantagens indevidas, enfim, ele se corrompeu. Você tem que demonstrar que isso aconteceu. Muito importante também que a ideia que é necessário, seja qual for a forma, seja qual for o núcleo do tipo que se realiza no fato concreto, é necessário que fique de forma muito inequívoca demonstrado o propósito desse agente, desse funcionário público, de traficar a função que exerce. É como se estivesse comercializando a função que ele... É como se não. É isso. É quando ele está comercializando a sua função pública. Então, desvirtuando totalmente o caráter que aquela função pública deveria ter, que era o de servir a sociedade, enfim, de servir lá aos propósitos do Estado, e sim, ele está vendendo aquela função pública. Graças a Deus, algo que não acontece muito no nosso país. Muito importante também lembrar que não é qualquer coisa, né? Por exemplo, eu trabalhava em órgão público, eu ganhava, no final do ano, principalmente, Natal, era época de ouro, né? Vários panetones, chocolate, enfim, presentes desse tipo. Não tem problema nenhum o funcionário público ganhar esse tipo de coisa, desde que ele esteja recebendo apenas um reconhecimento pelo seu trabalho, né? Aquela coisa cordial, aquela coisa totalmente aceita pela sociedade, né? Pelo menos pela maior parte da sociedade, é aceito, adequadamente aceito. Até porque você poderia sair daqui, nesse caso, até falar em significância, falar em outras coisas, educação social, enfim. Então, nesses casos, não entra, tá? Mas isso é muito engraçado, porque parece uma coisa boba, mas tem que ser falada, porque lá nos Estados Unidos, isso trouxe já muita discussão mesmo. A alteração, Suprema Corte dos Estados Unidos teve já que se posicionar para dizer que o funcionário público pode receber, sim, chocolate, panetone e presentes assim que sejam que sejam agrados, né? Sejam reconhecimentos, sejam coisas da cordialidade. Não pode ser o quê? Traficância da função. Não pode ser, não, só vou praticar tal ato se você me der o chocolate tal, se você me der o vinho tal. Aí também não pode. Não interessa que ele está recebendo pouco, mas se ele estiver traficando aquela função, né? Fazendo dela um mercado, né? Vendendo os atos de ofício que ele tem a praticar, né? Ele vai estar incorrendo nesse crime.
Importante também, né, que aqui estou corrompendo o funcionário para praticar alguma, assim como nos outros crimes, para que ele pratique alguma conduta do ofício dele, né, alguma conduta que foi delegada para ele pelo ofício dele, né, então estou indo lá, tá solicitando para ele mesmo. Não posso o funcionário público estar solicitando para o outro amiguinho que é quem vai praticar o ato, né. Isso acontece também bastante, vamos botar em exemplos, para não ficar muito abstrato. Lá na Procuradoria, nós costumávamos, lá na Procuradoria, trabalhar como estagiário, né? E a gente costumava ficar com os tokens dos procuradores para poder fazer protocolos, somente os urgentes, que às vezes aconteciam. Vamos supor que o procurador responsável por mim, em causas tributárias, por exemplo, como eu também atuei em tributário lá, tivesse recebido o valor indevido para poder deixar prescrever uma execução fiscal, né? Coisas que infelizmente acontecem nesse país, não onde eu trabalhei, não comigo, tá? Deixa isso bem claro. Mas acontece no país esse tipo de coisa. E esse procurador, né, esse funcionário público de modo geral, estilo amplo, não só procurador, passa o documento para ser feito por uma terceira pessoa subordinada a ele. Essa terceira pessoa que nem sabe da vantagem devida, sabe? Pratica o ato sem saber que tinha uma coisa por trás ilícita. Quem responde é quem fez o mercado, a mercância, o comércio daquele ato. Que no caso seria quem? O procurador. Correto? Conseguiram compreender essa ideia? Então vamos lá, caminhando aqui. A gente está rendendo bastante. Caminhando aqui para o nosso final, vamos falar de corrupção ativa e depois prevaricação. Aqui eu vou mais na legislação mesmo, tá bom? Vamos lá. Artigo 333 lá do corrupção ativa. Vamos fazer a leitura dele e tentar entender as diferenças aqui rapidamente, que são bem óbvias, mas vamos ler para que fique registrado. Isso é bom para a memória de vocês. E depois a gente vai ler prevaricação também. E aí a gente encerra essa parte, tá bom? Vamos lá então para o 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Ato de ofício. Porque aqui eu estou falando de particular que está corrompendo o servidor público. Então, tem que estar corrompendo o servidor público a praticar um ato de ofício dele, de modo ilícito. Mas um ato de ofício dele, tá? Exemplo, de novo, lá no meu exemplo, Procuradoria da República. Isso acontece em outros estágios também, não só na Procuradoria. Vamos supor que um super residente jurídico, né? Novamente, são estagiários residentes jurídicos merecem todos os louvores. Os exemplos de direito penal, eles não são legais com essas pessoas. Então, assim, que fique registrado que é só por exemplo, de fins didáticos. Mas, vamos supor que esse residente jurídico, e vocês com certeza estagiarem em lugares por aí devem ter visto isso, tem muita liberdade, acesso, né, aos processos, aos tokens, às senhas, enfim, aos procedimentos internos. Vamos supor que esse residente tenha recebido o valor indevido, a vantagem indevida, desse exemplo, trocando a lógica agora do que eu falei anteriormente. E aí o procurador responsável, o advogado-geral responsável, enfim, o procurador responsável, enfim, não sabe disso, né? Mas tem total confiança sobre aquele residente. O crime foi de quem, gente? O crime foi do nosso amigo lá, do nosso residente, né? Vamos ter que ver a situação dele. E não do procurador, coitado, que saiu só o nome dele. Por quê? Porque o particular... E aqui, essa corrupção que está tentando corromper um funcionário público, está tentando corromper quem? O residente, o estagiário, e não o procurador, o defensor, quem seja que for o responsável. Por isso que fala aqui, quando oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou retardar ato de ofício. Isso é importante, mais até, o que eu estou falando agora, na perspectiva do funcionário público, na proteção do funcionário público. Né? Estou falando de proteção do funcionário público. Vocês, se Deus quiser, serão funcionários públicos, se já não são, mas serão defensores, e essas informações são importantes. A administração pública é um contexto muito diferente do contexto privado, né? E há muita responsabilidade envolvida, então é importante que a gente tenha clareza dessas minúcias,
porque, como eu gosto de dizer sempre, nas minúcias e nos detalhes estão os problemas e também as soluções, né? Então, é muito importante ter atenção para isso. Então, vejam, na verdade, aqui, na corrupção ativa do 333, nada mais do que o caráter bilateral do crime de corrupção, né? Alguém que quer corromper, alguém que é corrompido. Só que o nosso código, ele separou isso para poder ficar mais fácil de punir os dois. Quando eu não consigo identificar o particular, mas eu identifico o servidor, pelo menos dessa forma que o código colocou, eu posso punir só o servidor, ainda que eu não identifique o particular. Mas eu vi que tem um ato ilícito, né, estranho, que, enfim, algo... Claro, eu vou ter que provar isso, mas provado, eu posso responsabilizar só uma pessoa. A mesma coisa concerne o particular. Eu consegui provar que aquela pessoa ofereceu, prometeu vantagem devida, mas o servidor público não aceitou, por exemplo. Então, o particular só ofereceu, e eu consegui provar que ele ofereceu. Com subsidiado consumado, está o crime de corrupção ativa. Isso também é importante. Só o fato de oferecer já é corrupção ativa, né? Já se configura corrupção ativa. Não é preciso que ele efetivamente receba, né? Superado corrupção ativa é uma prevaricação do artigo 319, que eu acho importante falar dela. Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse e sentimento pessoal, né? Esse crime foi até ganhou mais importância, é um crime de pena baixa, né? Esse é do 319, que é de não vou falar pena de novo, porque daqui a pouco o nosso amigo aqui me corrige. Mas, enfim, é um crime de pena baixa. Mas ele ganha importância por quê? Porque acontecia muito o que fazer, por exemplo, com as coisas que entram no presídio sem poder entrar, né? O que fazer com isso? E aí, como resolver isso? E aí o legislador foi lá, com sua ação punitiva, e criou mais um tipo penal, o 319A, né? Que nada mais é que uma figura, uma forma também da prevaricação, só que mais específica, né? Diretamente direcionada para a questão dos presídios. E fala: deixar o diretor da penitenciária e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. O legislador quis aqui deixar claro que ele não teria espaço para não punição, né? Ele entendeu que abre muitas aspas, isso aqui é só para didáticos, fins didáticos, há um super dever de garantia. Por isso que ele quis deixar tão claro que ele fez até um tipo penal a mais para poder falar que tem responsabilidade do diretor do presídio, funcionário, agente público, que permite entrar coisa que não pode para o preso o telefone celular, né? Qual que é a importância do 319 entender? Aqui, o prevaricar é retardar, deixar de praticar atos, né? Isso acontece frequentemente e é importante vocês terem atenção para isso. Eu falei que eu gosto de fazer críticas construtivas à Lava Jato, e nós temos que fazer críticas construtivas a todo o sistema de justiça como um todo, né? Por exemplo, essa semana a gente teve a prescrição de um dos processos disciplinares que estavam sendo movidos contra o nosso amigo coordenador da Lava Jato, né? Veja, a gente sabe que prescrição na lógica penal é um tema super importante, é um direito do acusado, né? Do acusado, do réu, enfim. Por quê? Se a prescrição se consuma, quando eu estou falando de um processo penal, é porque aconteceu o quê? O Estado foi ineficiente. Vocês não concordam comigo? Então, culpa do Estado. Por isso que há a prescrição. Agora, nesses casos administrativos disciplinares que ocorre esse tipo de coisa com uma certa recorrência, se vocês forem fazer um estudo de campo sobre isso, processos no CNJ, processos no CNPP, enfim, órgãos de classe, como tudo, porque eu quero deixar claro que será se quem deixou prescrever só prescreveu porque a vida acontece dessas coisas, ou porque você teve uma má vontade com aquilo, né? Enfim, claro, não basta fazer ilações, e como está sendo gravado e vai ser disponibilizado, quero deixar bem claro, não estou dizendo que ninguém fez nada, né? Ou melhor, que ninguém deixou de fazer nada. Eu estou apenas chamando a atenção para um problema que acontece na administração pública, a gente tem que saber que acontece, e que há de se ter muita atenção para isso, né? E não é isso que você espera da administração pública, né? Não é isso que você espera. Então, a gente tem uma conduta mais proba, né? Eu vou só fazer um plus aqui, antes da gente encerrar, que é um assunto mais de processo penal. Eu não sei se alguém já deu essa aula para vocês,
se ninguém deu, ninguém vai dar depois, como eu vou ter aula de processo penal também, talvez eu possa até voltar no tema com mais profundidade, que é um assunto super em voga, e vocês devem ter escutado, que é o Acordo de Não Persecução Penal, a ANPP. Né? Deixa eu só abrir aqui, só um segundo que eu quero ler para vocês. Se vocês puderem abrir o Código de Processo Penal, lá no artigo 28A, inserido pelo pacote eu não gosto desse nome, pela lei 13.964, de 2019, que é mal chamado de pacote anticrime. Vamos lá. Como se houvesse alguma lei que fosse pró-crime, né, gente? Mas, enfim. Estou abrindo aqui, a gente vai ler junto. Só fazer vocês caberem aqui para poder ver vocês quando eu leio. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, o ANPP, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Aí ele vai falar das condições. Eu quero chamar a atenção. Por que eu peguei nesse assunto com vocês agora? Eu frisei aí, né? Que a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. O projeto original do Acordo de Não Persecução Penal previa aqui uma outra palavra nesse caput. Era para ser originalmente, vocês podem lá ver os projetos que tem a tramitação na Câmara e vão ver que eu não estou falando mentira, era para ser aqui pena máxima em até 4 anos. Tá? Pena máxima de até 4 anos, era para ser isso. Então só poderia ter acordo de não persecução penal nos casos em que a pena máxima chegasse ao patamar de 4 anos. Então aí, alguns poucos crimes, né, gente, que poderiam entrar, né, uma lógica menor. Por que foi alterado? Isso foi alterado de última hora. De última hora assim mesmo, quase no pum da votação final. Você alterou a palavra pena de até, esse termo, na verdade, pena de até 4 anos para pena mínima inferior a 4 anos. E isso incluiu muito mais crimes. Sobretudo, quais crimes, galera? Os crimes que a gente acabou de conversar. Os crimes com transmissão pública de forma geral. Então, assim, é uma realidade que deve ser muito presente o acordo de não persecução penal quando se fala desses crimes. Deve ser muito presente nos próximos tempos. Por isso, por ser um assunto tão correlacionado assim, é importante que vocês saibam de cor salteado tudo sobre acordo de não persecução penal. Aliás, gente, toque sim pela vida do direito, né? Mas vocês precisam saber acordo de não persecução penal, tudo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma noite. E hoje, com as câmeras ligadas, ficou muito mais legal, viu? Eu falei para vocês que ia ser mais legal e foi. Tá? Então, na próxima aula, por favor, continue assim, que eu vou ficar muito feliz. Obrigado, boa noite para vocês, bom descanso, bons estudos. E qualquer coisa que vocês precisarem, para vocês que eu tenho meu telefone, fiquem à disposição. Tá bom? Um abraço. Obrigada, professor.